Olá, boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. São exatamente 19 horas. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por mais esse momento que estamos aqui reunidos em vosso nome, Mestre. Que possamos estar receptivos a todas essas bênçãos que são emanadas do plano espiritual superior para cada um de nós, envolvidos com o Evangelho de Jesus. Mestre amado, Mãe Santíssima, nossos anjos guardiões, nos amparem, protejam e abençoem. Coloquem um medicamento invisível nas nossas águas. Por isso agradecemos e os convidamos a ficarem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a lei de amor, que está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. E nos diz assim o Evangelho. Boa noite, Adalgisa, Lourença. É o que eu estou enxergando por enquanto. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. O homem instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz daquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E nos diz o roteiro sistematizado, que sempre vem em nosso auxílio. Diz assim: por que o amor substitui a essência da doutrina de Jesus? Porque sua doutrina, destinada a orientar a elevação espiritual da criatura, resume-se por inteiro no amor, que é o mais elevado dos sentimentos e lição fundamental do nosso aprendizado na Terra. E qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Essa lei, quando definitivamente implantada no coração do homem, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ou seja, nós já não pensamos só o eu quero isso, eu gosto daquilo. Já pensamos nós, falamos nós, e a doutrina espírita nos ensina justamente isso. Não é o eu, é o nós.
Nós fazemos isso, nós queremos isso, para o nosso bem, não é para o meu bem. Precisamos pensar nos nossos irmãos de caminhada e querer o bem para todos. E diz assim, que ela substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. O homem, então, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Então, quer dizer, nós começamos a amar igualmente, sem distinção. Não estamos falando aqui do amor homem e mulher, né? Não, estamos falando desse amor universal a todos nossos irmãos. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem, deslumbrado, seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e hoje o espírito deve resgatar o homem da matéria. Eu disse que, no seu início, o homem só tem instintos, portanto, aquele que é dominado pelos instintos está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar rumo ao objetivo, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Carregam consigo o progresso como a semente encerra o carvalho. Os seres menos avançados são os que, não se despojando de sua crisálida, senão aos poucos, permanecem escravizados aos instintos. Podemos fazer um parêntese aqui para lembrar, queridos irmãos, que às vezes, quando vemos alguém tomar alguma atitude grotesca, bárbara, assim, no sentido de bárbaro, de horrível, quantas vezes já ouvimos dizer assim, nossa, isso ali tem um instinto animal, não é? Então é por isso que fala aqui, quando nós estamos mais avançados, nós já conseguimos amar. E não é o avançado de evoluído, mas nós já estamos um pouquinho melhor do que éramos ontem. Ontem só tínhamos instintos, hoje nós já conseguimos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que acima dos bens terrestres levar-vos-á a gloriosa elevação. E será então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, procurareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, é verdade, porque nós podemos lembrar sempre daquele mestre lá, que morreu na cruz, que foi crucificado. E em que consiste a reencarnação, nos diz? É o triunfo sobre a morte, revelando às criaturas o seu patrimônio intelectual, isto é, o seu aprendizado anterior acumulado, e a certeza de que esse aprendizado não se faz de uma vez só, e sim no decurso de várias vidas. A reencarnação que o Espiritismo desvendou é um dos instrumentos de aplicação da lei do amor. E qual a finalidade da reencarnação? Assegurar ao espírito
a oportunidade de progresso espiritual através do retorno à vida material. Por meio do reencontro com aqueles aos quais se ligou em outras vidas, a criatura repara os possíveis erros do passado e se exercita na prática do amor, promovendo assim sua elevação espiritual. Essa partezinha aqui é bem interessante, que fala assim: por meio do reencontro com aqueles aos quais se ligou em outras vidas, a criatura repara os possíveis erros do passado e se exercita na prática do amor. Essa expressão nos diz tanto. Por quê? Porque às vezes vem para nós um inimigo, que foi nosso inimigo, que nos prejudicou muito, e vem, por exemplo, como nosso filho. E Deus permite isso, é planejado, já concordamos e tudo no plano espiritual, para que possamos evoluir. Mas para isso nós precisamos amar esse ser. Então, não podemos dizer que o filho dá trabalho, desistir desse filho, não. Porque a nossa tarefa é justamente aí que reside a nossa missão. Então não podemos abrir mão. Aquele irmão difícil que vem para complicar a nossa caminhada, muitas vezes é justamente aquele ali que está nos ajudando. Eu sei que para nós fica às vezes difícil de compreender, mas é bem assim que funciona. Nós somos testados a toda hora, mas tem aqueles irmãos que são mais difíceis e nós precisamos amar. É isso que Jesus pede, é isso que ele ensina. Se nós sairmos dessa rota, nós não vamos sair daqui um pouquinho melhores, né? Nós precisamos sair daqui melhores de quando nós aqui chegamos, com a nossa bagagem melhorzinha. Então diz assim: por que é necessário vencer os instintos em proveito do sentimento? Porque a predominância dos instintos nos seres significa atraso e permanência no ponto de partida. Aquilo que falamos, quando alguém age desconforme, que nós ficamos revoltados muitas vezes com as coisas que acontecem, a maldade tão grande ainda, não é? É necessário vencer os instintos, acelerando nossa caminhada rumo à meta, que é a prática sublime do amor, o mais puro dos sentimentos. Nós estamos aprendendo a amar. Nós já amamos a nossa família, normalmente, né? Mas nós precisamos amar a nossa família, a humanidade inteira. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. E qual a melhor maneira de suplantar os instintos e acelerar o nosso progresso? Estudando, compreendendo e vivenciando os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, agora renovados pelo Espiritismo, que nos recomenda: amai muito para serdes amados. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestiais. Então nós estamos aprendendo, vamos aprender. E eu trouxe para nós, já nesse tema, quando abrimos nesse tema, lembramos do livro Vivendo o Evangelho. É um livro muito bom para quem pode adquirir, não é um livro caro, ele é muito bom. Ele é uma psicografia do Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz, falando do amor, e diz assim:
O gesto de amor em dado momento se resume à simples palavra de entendimento na discórdia. Se resume ao perdão na ofensa, à misericórdia na mágoa, à compreensão quando surge o conflito, à coragem quando surge a fraqueza, à paz quando somos agredidos, à calma quando tiver o desespero, à humildade quando surgir na nossa frente a arrogância, o ânimo quando vierem as provações, a fé diante da descrença, a esperança na tristeza, a caridade na intolerância, a resignação diante da dor, a benevolência na aflição e a certeza na dúvida. O bem é simples. Não imagine que o ato de amor tenha de ser espetacular. O sol guarda na intimidade poderosa usina de energia, mas basta um raio de luz para afugentar a escuridão. Vou repetir porque é muito lindo isso aqui. O bem é simples. Não imagine que o ato de amor tenha de ser espetacular. O sol guarda na intimidade poderosa usina de energia, mas basta um raio de luz para afugentar a escuridão. Quem nunca disse uma palavra certa no momento que o irmão precisava ouvir, não é? É tão bom. É bom para ele, é bom para nós. É muito bom. E diz assim no item 9: o amor é de essência divina, e do primeiro até o último de vós possuís no coração, no fundo do coração, a faísca desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tendesse a diminuí-la, e muitas vezes atingindo proporções sublimes. Eu disse por um ser ou um objeto qualquer, porque há entre vós indivíduos cujos corações estão abundantes de amor e que despendem tesouros desse amor sobre animais, plantas e mesmo objetos materiais. Espécie de misântropos, né, que não gostam da natureza, né? Lamentando-se da humanidade em geral, resistindo contra uma tendência natural da sua alma, que procura ao redor de si o afeto e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas façam o que fizerem, não poderão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações em sua criação. E é importante, queridos irmãos, nós lembrarmos que aqui quando diz o homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, ele sempre vai ter, né, por um ser ou por um objeto, ele vai ter um grande amor. E é por aí que muitas vezes, quando a lei, vamos dizer assim, quer que ele se abra, que ele diga alguma coisa, eles, ou até os próprios criminosos, vão aonde? Vão na família, ou vão na mãe, no filho, na esposa, né? Então é isso que a gente tem que ver. Todos nós temos esse amor no coração, todos os filhos de Deus. Nós só temos que colocar em prática. E diz assim: esse germe desenvolve-se e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora muitas vezes oprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que constroem afetos sinceros e duráveis e vos ajudam a transpor a estrada escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas
a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros também partilhariam de afetuosas simpatias, das quais sentem ciúmes. Pobres irmãos, é vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que ameis gradualmente a todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas ela se completará. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Pois, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do vosso próximo? É a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá ser praticada por seus habitantes, essa sublime lei, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e viciosos deverão reformar-se quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas fazei-lhes ao contrário todo o bem que é possível ser feito. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de provação e de exílio, então purificada por esse fogo sagrado, verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas virtudes filhas do amor. Não deixeis, pois, de ouvir as palavras de João Evangelista. Vós o sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele só repetia essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que eu vos peço. Amai-vos, e logo vereis a terra transformada, tornando-se o Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Isso nos disse Fénelon em Bordeaux, 1861. E diz assim o nosso roteiro sistematizado: o que faz desenvolver em nós o amor divino? As ações benéficas de pessoas bondosas, cujo amor nos contagia, em última instância. Para os mais rebeldes, o tempo e a dor. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E que papel exerce a reencarnação considerando a lei de amor? É uma bênção de Deus, através da qual se reúnem inimigos do passado, aquilo que falamos, em uma mesma família,
a fim de mutuamente se ajustarem diante da lei de amor. E é a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal, ou a quem nos tenha feito mal, né? A reencarnação é, por isso, um dos instrumentos de aplicação da lei de amor. É correto dedicar amor apenas a um círculo íntimo e restrito de parentes e amigos? Não. Jesus, ao proclamar o amai o vosso próximo como a vós mesmos, não estabeleceu limites para esse amor. Ao contrário, simbolizou no próximo a humanidade inteira. A prática da lei de amor, tal como Deus a entende, consiste em amar a todos os nossos irmãos indistintamente. E qual o efeito da lei de amor para o homem? Melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta vida. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os efeitos da prática dessa lei. O endurecimento do coração do homem constitui obstáculo à implantação da lei de amor na Terra? Não. Porque esse endurecimento é temporário. Ao contágio do verdadeiro amor, o coração humano cede, pois que se vê tocado pelo desejo de vivenciar a caridade, a humildade, a paciência e todas as demais virtudes que o amor inspira. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticadas na sua superfície todas as virtudes filhas do amor. E o que devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? Como primeiro passo, tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo na medida de nossas possibilidades. Enfim, atendendo fielmente ao chamamento de Jesus contido no amai-vos uns aos outros. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizesse. E assim encerramos o nosso evangelho de hoje, com esse lindo texto, com os ensinamentos sobre a lei de amor desse mestre amado. Vamos nesse momento, já com a nossa água, junto a nós, elevar novamente o pensamento a esse mestre de amor, que só nos deixou bons exemplos, ele que nós devemos sempre ter como modelo e guia para toda e qualquer atitude nossa, antes de sair a palavra da nossa boca, que possamos refletir para não magoar, não ferir. Porque a palavra é como a pedra depois de atirada. Sabemos que esse mestre nos perdoa, é cheio de amor, de misericórdia para todos nós, seus irmãos menores, bem como nosso Pai, que nos perdoa sempre. Mas para que sejamos perdoados, precisamos primeiro aprender a perdoar. Que possamos elevar sempre o nosso pensamento no momento difícil e pedir o amparo e a proteção. E com certeza, estes chegarão a nós. Ilumina, Mestre amado, cada lar, cada ambiente que nos recebe nesse momento, aquele que nos receberá depois. E que possam todos terem uma semana de paz, de harmonia, de realizações no bem. Que as dificuldades sejam sanadas pela sabedoria, pela compreensão. Mestre Jesus, ainda te rogamos o medicamento invisível nas nossas águas, para que ao bebermos dela com fé, possamos sentir o alívio para as nossas dores, sejam elas visíveis ou invisíveis.
Por tudo te damos graças e dizemos que assim seja, Mestre Jesus. Muito obrigada, queridos irmãos, pela companhia. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.